Continuidade ao nosso seminário sobre liberdade religiosa. Agora nós vamos ouvir aqui as palavras, a mensagem do Dr. Ronaldo Alvo. Para quem não o conhece, ele é membro da nossa igreja, ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Espírito Santo, bacharelando em Teologia pela Faculdade de Teologia Batista de Brasília e procurador da República desde 1992. A instituição na qual ele trabalha promove e defende vários dos direitos relacionados com a liberdade religiosa. A Procuradoria-Geral da República tem processos no Supremo Tribunal Federal que envolvem essa matéria. Não somos cuidados diretos do Dr. Ronaldo, mas a instituição está muito envolvida nessas matérias. E para nós é uma grande honra, um grande prazer receber uma pessoa com esse grau de conhecimento, com conhecimento teológico e conhecimento jurídico, que vai poder nos acrescentar muito mais sobre os aspectos práticos dessa matéria. Mas eu não vou roubar mais tempo, vou pedir para o Dr. Ronaldo, se puder vir aqui ao púlpito para partilhar conosco o seu conhecimento. Desde já, a Igreja da Dança Norte agradece pela disponibilidade de partilhar isso conosco. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor a oportunidade que Ele me deu de estar aqui. É para a honra e para a glória dele. O tema que nós vamos tratar hoje gira em torno da questão, a gente está embutido no tema da liberdade religiosa, mas especificamente nós vamos tratar da questão da ética cristã em aplicação ao seu relacionamento com o Estado brasileiro. O que eu observo é que, mesmo no Supremo Tribunal Federal, há uma incompreensão sobre a questão do conceito de laicidade. É comum que se diga que o Estado brasileiro é laico, portanto, avesso a qualquer tipo de manifestação religiosa. Conceitualmente, isso é um grave equívoco. O Estado laico não significa Estado ateu ou Estado que ignora a religiosidade do seu povo. O Estado laico significa tão somente uma neutralidade. É um Estado, aliás, o Estado brasileiro, equivocadamente classificado como Estado laico, ele é Estado plurirreligioso. Exatamente assim. Por quê? Porque admite várias manifestações religiosas. Uma breve leitura do texto constitucional já nos chama a atenção sobre isso. Vou percorrer rapidamente alguns textos constitucionais para os irmãos entenderem o que a nossa Constituição define para o Estado brasileiro. Como se define? Logo no preâmbulo da Constituição, nós temos a seguinte declaração: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Já no preâmbulo da Constituição, de nossa Constituição, já se invoca a proteção de Deus. Por aqui, nós já podemos compreender que o Estado brasileiro não é avesso e nem ignora
a manifestação religiosa do seu povo. Tradicionalmente, os irmãos sabem, nós somos majoritariamente cristãos, há séculos somos. E essa manifestação clara, ela é evidenciada em constantes pesquisas que são feitas pelo IBGE. A maioria absoluta dos cidadãos brasileiros declaram-se cristãos. E é princípio republicano e democrático que a vontade da maioria deve ser respeitada. Também respeitada a vontade da minoria. Entretanto, quando houver colidência de interesses, deve prevalecer como fundamento básico da República a vontade da maioria. Entretanto, em decisões recentes no Supremo Tribunal Federal e manifestações isoladas de seus ministros, alguns esboçam uma conclusão totalmente equivocada. Me perdoe a franqueza, mas ignoram princípios básicos do regime democrático, a começar pelo princípio majoritário. Já no artigo 5º, diz a Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 6º. Inviolável liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Veja a Constituição garantindo a livre expressão da religiosidade do povo brasileiro. Mas, percorrendo adiante o texto constitucional, nós encontramos no artigo 19 a seguinte redação: é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Aqui legitimada a cooperação entre Estado e entes ou entidades religiosas. Como se supor ou concluir que a Constituição brasileira é avessa à expressão de religiosidade do seu povo? O texto constitucional é claríssimo. Por isso, o conceito de escudo de Estado laico é absolutamente impróprio para se tratar desse tema. O Estado brasileiro é um Estado plurirreligioso. Mais adiante, a Constituição, no artigo 150, tratando das limitações do poder de tributar, diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União aos Estados, Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E mais adiante diz: instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Não se admite nem tributação. Essa seria uma forma de aniquilar a expressão de religiosidade, tributando cultos. E a Constituição cuidou de assegurar a livre expressão a todos os cidadãos, inclusive os estrangeiros que estão no território nacional. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Até efeitos civis aos casamentos religiosos a Constituição garantiu. Como se supor que dentro desse quadro, desse leque de garantias, se possa concluir de outra forma? O fato, meus irmãos, é que para o cristão, não importa o ambiente que ele esteja, em que função ele esteja, há uma lei maior que a Constituição no seu coração. Essa que é a verdade, e ela precisa ser dita. O balizamento da conduta do cristão não está limitada à redação constitucional. O nosso critério ético e moral, sem dúvida nenhuma, é maior do que este que está estabelecido na Constituição. Seja lá católico ou protestante. Por quê? Porque no coração da ética cristã, no que há de mais precioso, no seu fundamento, está o decálogo. Os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus, e a imutabilidade do caráter de Deus nos permite navegar, conduzidos pelo Espírito Santo, em cima de uma ética e uma moral superior à legislação produzida pelo homem. E eu vejo isso, meus irmãos, em julgamentos que são realizados, dos quais eu participo. A lei produzida pelo homem não é sequer arremedo da lei de Deus. O julgamento perfeito exige o conhecimento da alma das pessoas. E isso não é dado aos seres humanos. É atributo de Deus. Nós, limitados que somos, nos contentamos com a verossimilhança, ou seja, o que aparenta ser, o que de exterior nós podemos captar, mas nós não podemos avaliar a motivação e os pensamentos que levaram alguém a cometer um ato ou assumir uma certa conduta. Por isso, o homem nunca será capaz de produzir um julgamento isento de qualquer questionamento. Ainda que ele se esforce, muitos erros são cometidos e ainda serão cometidos. Eu presenciei algumas condenações, inclusive por crimes de homicídio, e passado algum tempo, a suposta vítima reaparece e a pessoa condenada passou anos a fio em cárcere. A responsabilidade do Estado é imensa com relação aos julgamentos que profere. Mas o julgamento de Deus é perfeito. Ele não pode errar. Eu gostaria de dizer também, com relação à ética, que nós precisamos entender. Ética, nós temos vários livros tratando. Nós estamos tratando especificamente aqui de ética cristã, baseada no Decálogo, que é o coração da Bíblia, coração de Deus, a expressão do caráter de Deus. A ética, num sentido genérico, a ética humana, ela varia de acordo com as circunstâncias, de acordo com a época e de acordo com o pensamento
que reina em determinada ocasião. Por isso, ela é variável. Mas a nossa ética, nós herdamos do nosso Criador. E ela não muda. É de eternidade a eternidade. Eu tenho visto alguns questionamentos que são postos à consideração do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, até do Conselho Nacional de Justiça, com relação, por exemplo, à permanência do crucifixo nas salas de julgamento ou nas salas de audiência. Pasme, uma minoria se diz ofendida por ver em salas de sessões de julgamento, em tribunais, o crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas acionam o judiciário, invocando a Constituição, para ver retirado da sala de julgamento o símbolo do cristianismo. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, apreciando pedidos muito semelhantes, concluiu que a presença do crucifixo nas salas de julgamento não torna o Estado clerical, ou seja, não torna o Estado participante da base ou da estrutura da Igreja. Entretanto, para nossa surpresa, nós verificamos que 2 semanas após a decisão do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que os crucifixos poderiam permanecer nas salas de sessão de julgamento, porque atenderiam aos anseios da grande maioria do povo brasileiro, que absolutamente não se sente ofendida com a presença do crucifixo, o Conselho Superior do Tribunal do Rio Grande do Sul determinou a retirada de todos os crucifixos das salas de julgamento e de sessões do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando, meus irmãos, aonde isso vai parar. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que isso é profético. Mas qual é o papel do cristão dentro desse contexto? Nós somos confrontados e afrontados pelo secularismo diariamente. Qual deve ser o nosso papel frente a essa situação? O que se deve esperar de um cristão? Qual é o discurso que nós devemos fazer? Nós, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos crises existenciais. E não as temos porque nós sabemos o que somos, o que significamos, o quanto somos e para onde vamos. A Bíblia nos fornece, e a ética cristã se baseia na Bíblia que foi entregue à Igreja de Cristo. Não se baseia na Igreja, se baseia na Bíblia que foi entregue à Igreja de Cristo. Nós sabemos o que devemos fazer ou o que deveríamos fazer, porque somos seres inteligentes, pensantes e temos consciência. Se não bastasse isso, Deus escreveu em nossos corações, de todos os seres humanos, os seus mandamentos. Portanto, o homem é inexcusável. Agora imagine, nós estamos muito próximos, meus irmãos, daquele quadro que nos informa o livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Não há muita diferença. Nós estamos assistindo uma das maiores crises éticas e morais do país. E eu me pergunto por quê. E a resposta é uma só: a ausência de Deus. As pessoas tendem, no mundo secular,
a ignorar a existência de Deus e agir como se Deus pudesse ser excluído ou compartimentado. Autoridades que se dizem cristãs vivem numa ambiguidade inexplicável. Por que digo isso? Porque não se pode ser cristão somente no ambiente religioso e deixar de ser cristão no ambiente profissional. Não é possível esse isolamento. Você é cristão o tempo todo, seja lá onde for que você esteja fazendo o que você estiver fazendo. Se nós formos examinar os votos de alguns ministros e as manifestações que foram colhidas por jornais, nós vamos verificar que eles dizem o seguinte: olha, os cristãos, enquanto cuidam da sua espiritualidade, eles estão no ambiente correto. Eles podem expressar o amor a Cristo, eles podem divulgar a palavra da salvação, mas na repartição pública não, porque aqui não é lugar para Deus. Eu fico imaginando o quanto de loucura nós ainda vamos ter que suportar, porque isso é loucura. Para o cristão isso é loucura. Negar o Evangelho de Cristo, seja lá onde for, é loucura. Eu tenho tido a oportunidade, e aqui deixo o meu testemunho, de conviver com irmãos de outras denominações. Eu, como acadêmico da Faculdade de Teologia Batista de Brasília, tive a oportunidade de conversar com irmãos que são vinculados a outras denominações, e o sentimento é comum. Nós estamos perplexos com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque é um abandono total da moral e ética cristã. E ela tende a evoluir. Se nós pegarmos, por exemplo, mensagens subliminares que são atravessadas, ministradas por novelas, é um escândalo. O que se estimula? O que isso nos edifica? De que forma? E isso invade os nossos lares todos os dias. E se nós não tivermos cuidado, os nossos filhos estarão sendo cooptados dentro da nossa casa. Conversando com os irmãos de outras denominações, eu procurei explorar um pouco essa oportunidade e perguntei a eles: vem cá, mas na sua denominação, qual o trabalho que se faz? Como é que vocês tratam desse assunto? Vocês recomendam simplesmente que se apague a televisão? Há um processo seletivo na escolha de programas? Qual é, então, a metodologia que vocês usam para evitar esse prejuízo? E cada um deles me disse: a maioria dos casos, as pessoas são recomendadas a fazerem uma seleção dos eventos para os seus filhos, os seus netos, ou seja, procurar na televisão programas que possam edificar, trazer algum ganho moral e ético para a família. Muito bem. Voltando ao tema que nós estamos tratando propriamente dito, a ética cristã, ela tem algumas características. Ela é centralizada em Deus. A ética secular, ela é voltada, o ponto de partida dela é antropológico, ou seja, o homem no centro do universo, no centro das atenções. A ética secular, ela busca a verdade através da razão,
a razão humana. A ética cristã entende como ponto de partida o decálogo e a verdade é a palavra de Deus. E o balizamento é a palavra de Deus. Não despreza a razão, mas traz a razão cativa aos ensinamentos de Cristo. E tudo isso faz muita diferença. Nós temos, por exemplo, países vizinhos que adotaram a religião católica. Por exemplo, a Argentina e a Bolívia. Na Constituição da Argentina, na Constituição boliviana, está dito que o Estado é católico, que a religião oficial do Estado é a católica. Porém, a Argentina acaba de aprovar o aborto e a união homossexual, homoafetiva. Então, qual a diferença? Escrever ou não escrever, optar ou não optar, no fundo, o que faz a diferença é o que reside no coração dos cidadãos. E aí vai a minha última colocação. Se nós, como cristãos, não nos mexermos, não formos seletivos nas escolhas que fazemos, na conduta que temos no ambiente de trabalho, em casa, na rua, nós não estaremos cumprindo a missão que nos foi delegada. Nós somos luz e sal. Nós temos que levar a mensagem, mas entender que, como cristão, eu devo ficar no isolamento e não interferir no processo político, o qual eu estou inserido necessariamente, porque também sou cidadão. Nas escolhas que fazemos, nós podemos eleger pessoas que podem modificar a Constituição, inclusive para proibir cultos religiosos ou para tributar templos religiosos. Ora, se nós, como maioria, somos afrontados até por decisões judiciais, como não tomar uma posição e nos colocar como instrumentos para modificação desse processo de degradação que sofre a sociedade brasileira? Nós, como cristãos que somos, temos grande responsabilidade, por exemplo, na escolha dos nossos representantes. Que tipo de representante eu estou elegendo? Quais são os compromissos que essas pessoas têm com Cristo? Ah, não, mas eu estou na igreja, não posso falar de política. Se nós nos aliarmos desse processo, o custo para nós vai ser imenso. Não devemos apoiar um ou outro isoladamente, mas nós precisamos dizer, enquanto cristãos, o que esperamos desses representantes, escolhendo no momento oportuno aqueles que merecem a nossa confiança e afastando da vida política aqueles que não merecem a nossa confiança. O custo da omissão é altíssimo, meus irmãos. O custo do alheamento, mais alto ainda. Nós estamos inseridos no mundo secular. Nós não somos desse mundo. Nós somos aqui peregrinos, todos nós sabemos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos responsabilidades. Nós precisamos nos colocar de forma clara para a sociedade. Uma outra coisa que eu percebi: o adventismo fora do ambiente adventista é muito pouco conhecido. Muito pouco. O diálogo com as outras denominações não tem sido suficiente para esclarecer alguns pontos.
alguns autores, tidos por grandes teólogos, atacam abertamente o Adventismo. E esses livros são distribuídos aos milhares no Brasil. E eu pude perceber isso várias vezes. Livros recomendados pela faculdade continham graves acusações contra o Adventismo no Brasil. Nenhuma delas, meus irmãos, com qualquer fundamento. Nenhuma. Mas elas estão sendo difundidas. E o que nós fazemos? Eu separei algumas obras, certamente vou procurar a liderança da igreja, vou entregar a eles essas obras, que tem capítulos específicos, criticando o Adventista, mas criticando como? Por absoluta ignorância do que é o Adventismo. Absoluta ignorância. Desconhecem completamente até a base de crença do Adventismo, os princípios básicos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos sobre isso e fui aconselhado a procurar a liderança da igreja. Quero dizer o seguinte: na oportunidade que tive na Faculdade Batista, no auditório, me convidaram para falar sobre o Adventismo. Veja bem, Faculdade Batista. Falar sobre o Adventismo, sobre as crenças fundamentais do Adventismo. Durante 1h30 falei sobre elas. E eles ouviram atentamente. Atentamente. E no final disseram: mas irmão, nós pensávamos que era assim. E o irmão nos mostrou que não é assim. Que vocês creem no que nós cremos também. Que vocês não são diferentes de nós em muitas coisas. E começaram a entender o isolamento. Injusto isolamento, nós caímos também. Por quê? Não dialogamos com outras denominações. Nós tivemos oportunidade de conversar com eles, de convidá-los, todos eles que vieram aqui. Alguns assembleianos, por exemplo, continuam na Assembleia, mas guardam o sábado. Por exemplo, são batistas, mas guardam o sábado. Veja como uma oportunidade pode transformar a vida de pessoas. Nós temos oportunidades todos os dias de levar a mensagem de salvação, seja lá no nosso ambiente de trabalho, doméstico, seja lá onde for. Nós precisamos escolher essas oportunidades para levar a palavra, a verdade. Nós não podemos ficar no isolamento, nós devemos assumir esse papel perante a sociedade também. Não só perante Deus, mas perante ao nosso próximo. Aliás, a ética cristã, ela nos revela quais são as nossas responsabilidades para conosco, para com o próximo e para com Deus. Por isso ela é firme como uma rocha. É a rocha da nossa salvação. E assim cremos. Cremos de todo o nosso coração. Eu queria citar apenas 2 versículos bíblicos que estão no livro profeta Isaías. Isaías capítulo 26, para encerrar. Já cansei dos irmãos. Isaías capítulo 26, a partir do versículo 7, está dito: o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eis o decálogo, meus irmãos. Mais adiante, capítulo 48, Isaías completa a mensagem e diz: assim diz o Senhor, Isaías 48, a partir do versículo 17: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor,
o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Fluxo contínuo de paz e justiça. E isso é responsabilidade nossa também, para que nós possamos trazer cada vez mais almas para Cristo e assim definir um perfil dessa nação. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos essa responsabilidade enquanto cidadãos ou cristãos. Por isso, meus irmãos, eu louvo a Deus essa oportunidade e agradeço por estar aqui com os irmãos. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para melhorar o entendimento dos irmãos sobre esse tema. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.